Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Júlio Nascimento. 5h04. Alô Bandeirantes, um abraço pra você sintonizado em AM 1170, FM 85.7 em Campinas, você acompanhando em AM 1270 em Ribeirão Preto e através das plataformas digitais, aplicativos Band Rádios, YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos iniciando nesta terça-feira, hoje é 22 de fevereiro de 2022, mais uma edição do Esporte em Debate. Estaremos juntos até às 7 horas da noite para atualizar a você e debater muito sobre o futebol de Campinas, hoje com a Ponte Preta em campo. A Macaca estará hoje enfrentando a equipe do Cascavel pela Copa do Brasil, jogo importante às 9h30 da noite, partida que terá a narração de Carlos Batista. E falando, claro, do Guarani, já se preparando para a rodada seguinte do Campeonato Paulista, no final de semana o Bugre tem mais um compromisso importante contra a equipe do Santo André. Os trabalhos técnicos aqui do Esporte em Debate são de Alexandre Almeida, Joels Cardoso e Gil Kleber, produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento, e a participação de toda a equipe de Carlos Batista e, é claro, a sua participação pelo nosso WhatsApp 971021493. Torcedores Ponte Pretanos, tem pergunta pra galera da Macaca hoje. Você confia na classificação da Ponte na Copa do Brasil? Sabemos que a Ponte está passando por um momento difícil, buscando o técnico, e isso às vezes interfere até na confiança do próprio torcedor em relação à competição eliminatória. Então, a gente quer saber qual o seu nível de confiança hoje para a classificação da Ponte na Copa do Brasil. Manda aí pra gente a sua análise da Macaca, 971021493. E você, torcedor bugrino, o atacante Iago merece uma vaga entre os titulares? O que você acha, hein? O técnico Daniel Paulista não descartou mudar o time aí nos próximos jogos. O Iago pode pintar aí, na sua opinião, merece uma vaga entre os titulares? 971021493. Deixa eu pegar um boa tarde aqui da nossa equipe, Antônio Lupe, que estará hoje com Carlos Batista na jornada esportiva da Ponte Preta. Um abraço para você, seja muito bem-vindo, Lupe. Tudo bem, Júlio? Um abraço para você, para todos que acompanham o Esporte em Debate. Hoje é um dia importante para a Ponte Preta, principalmente pela questão financeira. Esse duelo contra o Cascavel pela Copa do Brasil. Só de participar da competição, a Macaca já arrecadou R$620 mil. E uma vitória ou empate hoje no interior do estado do Paraná, a Ponte Preta garante vaga para a próxima fase e, consequentemente, coloca nos cofres R$750 mil. É claro que uma vitória também deixa o ambiente um pouco mais tranquilo. A Ponte vem de 3 derrotas consecutivas no Campeonato Paulista e precisa da vitória ou do empate hoje contra o Cascavel pela Copa do Brasil. O time, um grande ponto de interrogação. Eu nem arrisquei uma escalação hoje no nossa área em relação ao time da Ponte Preta, até pelas mudanças que devem acontecer. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a Ponte Preta e também mais sobre o Cascavel, que vai participar da sua segunda Copa do Brasil, Júlio.
Maravilha, Marcos Luiz, um abraço para você, Marquinhos, seja muito bem-vindo ao Esporte em Debate, meu amigo. Para você, um abraço, viu, Júlio? Para o amigo da Rádio Bandeirantes também. Guarani, como você disse, já se preparando para o jogo contra a equipe do Santo André. O time voltou às atividades, nenhuma baixa, e o técnico Daniel Paulista pode repetir a mesma formação da última partida. O Diogo Matheus, daqui a pouco a gente vai colocar um trechinho da entrevista, né, do papo que ele teve com os jornalistas, mas ele falou o seguinte, ele está correto, viu, Júlio? Se não vencer a equipe do Santo André, de nada adiantou a vitória diante da Ponte, porque aí volta aquela velha história. Por isso, a Ponte já faz parte do passado, tem que pensar no bonde do Carpa. Esse negócio aí de bonde do Carpa. Você gosta. Esse negócio de bonde do Carpa aí, chega nele lá, fica bravo, hein? Nada, que o Carpini é uma das pessoas, assim, mais legais e ouvinte da Rádio Bandeirantes, você pode ter certeza disso. Mora em Valinhos, aqui do lado. Tá bom, então eu confio em você, tá bom, Marquinhos? Fechado, Júlio. Valeu, Coutinho. Valeu, Pelé. Carlos Henrique, o Bate Pesado, abraço pra você, CH, seja muito bem-vindo ao Esporte em Debate. Oi, Júlio, boa tarde a todos, um abraço apertado e especial pro ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Essas duas enquetes aí para as duas torcidas são muito interessantes, né? Eu acho o seguinte, não se trata de merecimento, porque o Iago ainda, ultimamente pelo menos, não demonstrou tanto futebol assim que coloque um cheque na cabeça do treinador. Mas a característica do jogo, não é? E a necessidade de vitória, o treinador poderia optar pelo Iago e tirar um dos volantes. Agora, se você falar de merecimento, eu acho que a equipe deve ser repetida de começo. Agora, essa é uma decisão do Daniel. De um jeito, para mim, tá certo, do outro também. Eu prefiro o time com o Iago, com 3 na frente. De qualquer maneira, como diria o profeta, o certo é que dá certo e quem vai decidir isso é o Daniel. E sobre a Ponte, se eu confio na classificação da Ponte hoje à noite para a segunda fase da Copa do Brasil, a minha torcida é que classifique. Mas eu tenho um pé atrás e não confio, não. Aliás, eu estou bem preocupado com o jogo de hoje, Júlio. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, abraço para você, Tigrão. Seja muito bem-vindo ao Esporte em Debate. Um abraço, Júlio. Um abraço a você, um abraço aos demais companheiros. E um abraço muito especial ao amigo ouvinte da Bandeirantes. Júlio, mesmo tema, Iago, para mim, é muito bom jogador. E para uma partida como essa, próxima do Guarani pelo Paulista contra o Santo André, jogando em casa e tendo que vencer, porque caso derrape, tudo aquilo que foi conquistado no derby, não em termos da rivalidade, mas em termos da pontuação, já se dilui. E o Guarani vinha de um resultado muito ruim contra o Ituano. Então, dependendo da característica do jogo, e esse para mim é um jogo legal para que o Guarani seja muito agressivo, pela necessidade, pela obrigação da vitória, eu começaria o jogo com o Iago, sim. E aí o volante, ele vai ver aquele que está rendendo menos, ele vai ver aquele que fisicamente também está com maiores dificuldades, e aí faz a sua opção, por isso que ele é muito bem pago para isso. E quanto à Ponte, não, eu não estou confiante na classificação. Torço muito para que ela aconteça, ela vai ser extremamente importante para que a Ponte tenha um refresco financeiro aí num momento tão delicado. É a competição mais rentável do Brasil, mas infelizmente a Ponte deu azar. Ela no sorteio pegou um adversário cascudo, dificílimo, líder atual do Campeonato Paranaense de Futebol, primeira divisão, dividindo a liderança, só perdendo nos critérios, mas com a mesma pontuação do Coritiba. E o ano passado foi vice-campeão, ou vice-campeã, a equipe do Cascavel, perdendo, salvo engano, nos pênaltis para o Londrina. Então tá lá o Tcheco já há um bom tempo, tem o time nas mãos, manteve a base de 2021, vai despejar uma pressão danada para cima da Ponte e a Ponte não está preparada. A Ponte é um time tecnicamente sofrível e fisicamente inexistente. Por isso eu não estou confiante
Mas tem esperança de que a Ponte possa nos surpreender a todos. Pela lógica, pois não, perde o jogo em Cascavel hoje. Muito bem, agora são 5 horas e 12 minutos, já mais um giro aqui com os nossos participantes. Tarde de Liga dos Campeões da Europa também, né? 12 minutos do primeiro tempo nos dois jogos. O Chelsea vai vencendo o líder da França em Londres, placar de 1-0, gol do Havertz, hein? Muitos torcedores do Palmeiras não gostam de ouvir esse nome, né? Mas o Chelsea está fazendo 1-0 aí. E na Espanha, o Villarreal recebe a Juventus. A Juventus vai vencer o placar também de 1-0 a partida lá no estádio do Villarreal. São os dois confrontos da Liga dos Campeões hoje. Já dou um pulinho também na Copa do Brasil. Tem bola rolando lá no jogo do Figueirense contra o Lagarto. Tá tudo 0-0. E depois eu passo aqui mais algumas partidas importantes dessa terça-feira. Hoje é dia 22/2/22, né? Já olhou o seu calendário aí? E já inverteu o seu calendário? Vai dar a mesma coisa. É um dia cheio de significado. Já o CH vai falar... Vai explicar o que significa 22/02/22, já. Mas antes, tem um recado aqui do Carlos Batista. Corbella Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha Labastini. É fácil você reparar e cuidar das suas paredes. O Repara Paredes e o Repara Madeiras são ideais para preencher furos e buracos e demais imperfeições em alvenaria ou madeira. A lixa líquida é o preparador de superfícies que substitui a lixa convencional. E o melhor, hein? Não faz poeira. E tem muito mais produto Alabastini. Gel removedor, a forma mais segura, prática e eficaz de remover esmaltes, vernizes e insténs. Tem também o Nivela Madeiras, a preparação sem igual para deixar portas e janelas com um acabamento mais liso, uniforme e com melhor resultado. Os produtos Alabastini vão facilitar a sua vida e você encontra na Corbella. Corbella, são mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179. Anotou? 3307-4179 ou então no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. 5 horas 15 minutos. Um abraço para o Gustavo aqui, que está nos perguntando sobre o Jair Ventura, que como a gente avalia esse nome do Jair Ventura, se seria um bom nome para a Ponte Preta aí para a sequência da temporada. Ô Lupe, com base no perfil que a Ponte vai buscar, daquilo que você tem de conhecimento sobre esse perfil, se existe primeiro esse perfil mesmo, você acha que o Jair Ventura seria um nome que se encaixaria aí no projeto Ponte para a sequência de 2022, CH? Perdão, Lupe. Beleza. Bom, Júlio, é um nome que está no mercado. Tô aqui. E recentemente trabalhou no Juventude, se não me engano, né? Tem uma experiência no futebol paulista. Mas é muito difícil a gente falar qual perfil que a Ponte está buscando, porque o Eberlin, depois da partida contra o Guarani, disse que o técnico seria contratado, ele ia contratar um técnico na madrugada de domingo, né? A gente já está aí na terça-feira e, por enquanto, ainda nenhum nome foi oficializado. Além do Jair Ventura, que é um nome que está no mercado, é claro que todos os nomes que estão no mercado podem despertar o interesse da Ponte Preta, mas tem o Hélio dos Anjos, tem o Ney Franco, Humberto Louser era o plano A, mas ele acabou acertando com o Atlético Goianiense, hoje foi oficializado. Então é muito difícil a gente traçar qual perfil do técnico ideal que a diretoria está buscando e que vai contratar para trabalhar na Ponte Preta pelo restante da temporada 2022. Você julgaria como um bom nome? Jair Ventura? Não. E você, CH, quero ouvi-lo também, respondendo aqui o Gustavo, nosso ouvinte, perguntando sobre o Jair Ventura, se seria, na tua avaliação, um bom nome para a Ponte. Acho que não, e eu acho que está um pouco acima da possibilidade financeira da Ponte. E o Eberlin, ele acabou dando aquela declaração porque talvez ele não acreditasse na dificuldade que a Ponte está tendo e teve já no ano passado no mercado para poder contratar treinador. Você se lembra bem quando o Gilson Klein aceitou lá atrás, no início do Campeonato Brasileiro,
a luta que foi para a Ponte conseguir um treinador, porque o mercado hoje não acredita na proposta de trabalho futebolística, no conceito da Ponte Preta de fazer futebol. E agora ele já está vendo aí a dificuldade. Eu lamento muito, mas esse é o mercado. Tomara que a Ponte consiga encontrar um nome para resolver o seu problema. Mas sobre a data de hoje, você quer explicação já ou quer deixar um pouco para frente? Já eu vou perguntar para você. Oi, não. A explicação do 220222. O ouvinte não pode perder, então já avisa o amigo aí para ligar o rádio, porque daqui a pouco o CH explica. Ô Tigrão, eu repasso para você essa mesma pergunta em relação ao perfil, né? Será que a Ponte ela já alinhou esse perfil? Porque, primeiramente, ela trabalhou com o nome do Loser, que hoje foi anunciado no Atlético Goianiense. Os próximos nomes na lista foram os de Ney Franco e também o Hélio dos Anjos. O ouvinte aqui sugeriu o Jair Ventura. A Ponte tem alinhada já, na sua avaliação, Tigrão, um perfil para substituir o Gilson Kleina? Acho que não. Acho que não, e a declaração do presidente, no auge da emoção que ele estava sentindo na última vez que falou, né, publicamente, foi no sábado à noite, cabeça quente, acabou de perder um derby, aquele bate-boca todo, ele realmente talvez não imaginasse que a Ponte já teve essa dificuldade toda quando trouxe o Kleina, né? E aí é aquela história, demite no vestiário para ter que dar uma satisfação para a torcida, é bem isso. E todo dirigente faz isso. Ó, chega, não dá mais. Achei aqui o culpado. Ótimo. Agora, vamos ver como vai ser o desempenho hoje do time sem o Kleina. Com o Ivo Sec, que é um cara que entende de futebol, foi auxiliar muito tempo do Vadão, e o Nenê Santana, que estava muito tempo fora da cena e que jogou bola, já foi treinador da própria Ponte, tanto na base quanto no time de profissionais. Vamos ver, eu espero que eles mudem o discurso e consigam fazer esse time jogar. Então, eu acho que a Ponte não tem um perfil definido. Você quer saber se me pedissem o perfil, o que eu diria? O que você diria? Eu diria um misto de David Copperfield com Mr. M. Vida dura. Agora, até agradecendo aqui a mensagem do nosso ouvinte, o Felipe, está dizendo que ele abortaria já o esquema com 3 volantes e concorda sim com a entrada do Iago. Bom, Marquinhos, com base na entrevista do Daniel Paulista aí, depois do derby, ele até fez uma citação, a gente vai avaliar ainda algumas situações, podemos melhorar, existem algumas situações ainda que a gente precisa rever. Você acha que é grande a possibilidade de mudança ou você acha que isso vai ser definido mais próximo do jogo contra o Santo André, do professor Carpini? Bom, primeiro que acredito na definição da equipe somente perto do jogo, né? Hoje ainda é terça-feira, a partida é sábado de carnaval à noite. Então não acredito na definição de forma antecipada. E também acho bem difícil, não impossível, o treinador mudar a equipe do Guarani, haja vista que na última partida o time deu encaixe, deu entrosamento. Então, assim, no feeling, acho que vai com o mesmo time, Júlio. O que muda, CH? Um time com Iago ou, de repente, um time ainda com 3 volantes para os próximos jogos do Guarani? Bom, se mantiver os 3 volantes, você mantém uma base, um conjunto e uma força de marcação que o time em algumas partidas titubeou. Desta maneira, ele encontrou uma maneira de solidificar a marcação e de melhorar o desempenho do Giovanni Augusto, que se encontrou do lado esquerdo. Posição ocupada pelo Júlio César, que foi deslocado pelo lado direito. O que acontece se entrar o Iago? O Giovanni vai ser centralizado de novo. Então, você melhora a condição nas extremas e eu não sei se vai ser o mesmo desempenho do Giovanni por dentro. A conferir. Então, por isso que eu estou colocando aí, quando você me perguntou na abertura do programa, apesar de jogar em casa, e seria coerente ele fazer isso, até entendível, porque ele tem a obrigação de tomar a rédea da partida, de tomar a iniciativa do jogo, tirar um dos volantes. Mas eu quero lembrar
que o Giovanni Augusto do lado esquerdo cresceu de produção. Então é aquilo que a gente sempre repete quando pode. Você jogar com 3 volantes não significa que o seu time seja menos ofensivo. Você precisa estar encaixado com tudo isso. Então, tem prós e contras. Mas eu, por jogar em casa, eu não começaria o jogo com 3 volantes. Porque o Carpini, que é o treinador do outro lado, que está com a corda no pescoço e ameaçado, ele vai jogar reativo aqui. Tenho certeza disso. E aí, esse meio-campo com Bruno Silva e principalmente Índio vão ter que tomar a iniciativa do jogo. E o Carpini conhece muito bem Bruno Silva e Índio. Então, eu começaria, mesmo arriscando com o Giovanni por dentro, eu começaria o jogo com o Iago e tirando um dos volantes. Olha aqui, Tigrão, o provável eu não sei, né? Estamos na terça-feira, mas o time que tem atuado no Carpini, nos últimos jogos, inclusive no Allianz Parque, na última rodada, perdeu pro Palmeiras 1-0 só, hein? Placar magro do Palmeiras, Rafael Veiga fez o gol de pênalti. O Carpini escalou Jefferson Paulino, segundo Marquinhos, Paulino. Jefferson, Luiz Gustavo, Carlão e Thalisson. Só jogadores de Campinas, hein? Citei 5 todos Gé bom é aquele que mora em Portugal e tá passando férias aqui no Brasil. Tá. Deus do céu. Pois é. Inclusive hoje tem pagode, aí você já sabe o que vai acontecer. Nossa senhora, Deus me livre. Gé Paulino, Jefferson, Luiz Gustavo, Carlão e Thalisson. Serginho, Dudu Vieira, os 2 volantes. Carlos Jatobá. Giovanni, também ex-Guarani. Aí na frente o Nescau perdeu a posição, né? Deu também, né, Nescau? Depois daquele gol que você perdeu contra o São Paulo, velho. Vai demorar pra retomar a posição, hein? Esse achocolatado aí vai demorar pra ficar forte de novo. Lucas Tocantins e Júnior Todinho, Ciebert, esse é o time base do Thiago Carpini que tem atuado. É fácil de analisar, Tigrão, porque todos os jogadores que estão atuando aqui no Santo André, você já analisou pelo menos umas 20 partidas de cada atleta, viu, Tigrão? Pois é, não é fácil ganhar desse time não, hein? O Palmeiras pulou miudinho lá, final de semana. Domingo, né? Pulou miudinho para ganhar com gol de pênalti. Muito bem batido, diga-se de passagem. E vale, né? Gol de pênalti também vale. Então não é fácil, não. Não, que isso, Santo André tá com a corda. Ora, quantos pontos tem o Santo André? 7. O Guarani até sábado tinha 7 também. É só isso que eu queria passar para os senhores. É jogo no pau, jogo equilibrado. E eu acho que é muita coisa. Bruno Silva, Índio e Rodrigo Andrade. E digo mais. O Giovanni Augusto, ele rende muito mais vindo com a bola de trás dominada. Não de trás lá da intermediária do Guarani. Aquele conhecidíssimo e famoso box to box. Box to box, de área a área. Não eu é gosto aquilo, disso não. aí. Isso aí eu gosto, hein? Box to box. Não é aquele. Esse aí é para outro tipo. O Giovanni Augusto não faz isso. Mas ele pegando ali um pouquinho para frente da linha demarcatória de meio campo e o time estando jogando agrupado, ele toca, sai, recebe, chega, municia, chuta em gol, ele rende mais do que aberto, do que pela extrema. Até porque o Guarani tem 2 jogadores de qualidade para as extremas, mais adaptados à posição, que são o Júlio César e o Iago. E por que jogou o Júlio César muito mais pela direita do que pela esquerda no derby? Para explorar toda a fragilidade do Jean Carlos, pô. Quer dizer, até o Kevin foi super valorizado pelo Guarani e o cara que recebeu a carga toda, que fizeram um carga em cima dele, com 2, 3 jogadores, foi o Jean Carlos. Então, lógico que o Júlio, a outra situação, com um time melhor armado defensivamente, como é o caso do Santo André, ele vai render mais do lado esquerdo. Aí você solta o Iago do lado direito, centraliza o Lucão e vem com o Giovanni Augusto empurrando essa bola para esses caras. Vem de trás com o Giovanni Augusto, fazendo essa bola chegar de qualidade. E em alguns momentos recebendo, inclusive, né, a assistência também para construir do Rodrigo Andrade, se é ele que vai ser mantido no time para que entre o Iago.
Então é muito bom quando o treinador tem uma opção boa assim. É muito bom. Por quando ele olha para o banco e fala assim, ó, eu vou mudar o meu esquema tático, eu vou abrir mão dos 3 volantes, mas eu tenho ninguém para pôr no lugar do terceiro volante que eu vou tirar. Vou pôr um cara que não resolve. Mas no caso dele, não, pô. Ele tem uma boa opção. Esse Iago é um jogador veloz, ambidestro, melhor com a canhota do que com a direita. Veja o que ele pode fazer. Ele bota um ambidestro mais com tendências mais de canhoto do lado direito e bota um destro do lado esquerdo, os dois fazendo a diagonal para bater em gol, para complicar a marcação. Então, eu não sei, né? Lógico, mas vai mexer num time que ganhou e tal. Mas aviso aos navegantes. Ele tirou o Rodrigo Andrade e pôs o Iago. Sabe quanto estava o jogo? No derby? 2-0. Com o Iago ele fez mais um e o pênalti foi em quem? No Iago. E cometido por quem? Pelo Jean Carlos, que perdeu a bola para o Iago. Por quê? Porque o Iago é liso. O Jean Carlos foi matar a bola e matou a torcida do coração, ao invés de matar a bola, não dominou. Quando ele foi procurar, já tinha ido embora o Iago, que é muito rápido, estava fresquinho no jogo, e aí foi perseguido e recebeu o empurrão, braço aberto, pênalti. Então esse é um jogador que o Guarani tem para tentar dar um pouco mais de agressividade, e não imaginem que o Carpini vem para jogar em cima do Guarani, que ele não vai. Não é esse o jogo. E aí quando você abre mão de um atacante para privilegiar um volante e ainda empurra o seu meia e arrasta bem a bola, que constrói, que faz ela chegar com qualidade para uma das beiradas e deixa o meio mais povoado por 3 volantes, ou você tem um volante ao estilo, né, Clodoaldo Tavares Santana, Clodoaldo, o Roberto Falcão, grande Falcão, um Dino Sani, um Júnior, Leo Vegito Júnior quando foi jogar no meio, uns jogadores assim é extra classe. Aí você fala, não, com esse cara aí não preciso de meia, eu tiro o meu meia lá para a beirada e o meu volante resolve o problema para mim. Mas não é o caso do Índio, não é o caso do Bruno Silva, que é praticamente um terceiro zagueiro, não é o caso do Rodrigo Andrade. Então acho que é uma reflexão bacana, legal, e eu, né, se tivesse essa varinha na mão aí para resolver, ou a canetada, falar, manda o papel lá para ele e joga assim. Eu jogaria com 2 volantes, com 1 meio e com 3 atacantes. Até porque os 2 atacantes de beirada, eles voltam o tempo que viram marcadores. Então vai estar bem consistente a marcação, a recomposição. Não há preocupação de que o time vai ficar vulnerável. Não vai ficar vulnerável. Mesmo porque ele vai jogar contra um time que não vai atacar, que vai atrair e vai tentar jogar no erro. Me parece que são, assim, inúmeros argumentos, mas argumentos consistentes, sólidos, de que a melhor opção é abrir mão de um dos volantes. Aqui os nossos ouvintes participando. Um abraço para Alain Canjani, que hoje será ouvinte comentarista, hein? Será o nosso ouvinte comentarista hoje do jogo Cascavel e Ponte Preta. Boa tarde, Júlio. Gostaria de saber se o caso Igor Vinhas... Gostaria de saber se caso o Igor Vinhas for mantido no time, e Deus me livre, tome um franco, queimaria o jogador? Interrogação. Não seria essa a justificativa para colocar o Kaique França no lugar dele? Abraços, Alain Canjani, que será hoje o ouvinte comentarista. E a gente abriu esse debate hoje no programa da manhã, né, sobre essa questão do Kaique França e do Igor Vinhas. Ontem também nós debatemos sobre isso. Será que é o momento de repente testar um novo goleiro? Lembrando, o Lupe trouxe aqui a escalação, né, Lupe? É um mistério. Tudo pode acontecer na escalação da Ponte, inclusive nada, né, Lupe? Inclusive nada, mas a tendência é que alguma coisa aconteça. Não ficarei surpreso, repito, não ficarei surpreso se Kaique França for o escolhido para começar no time titular. Mas eu também não ficarei surpreso se o Igor Vinhas ser mantido. É, porque nós tivemos pouco contato, né? A Ponte Preta, nos últimos dias, ela tem tido assim, um ambiente
muito agitado com tudo isso que tem acontecido, né? Então a gente trocando figurinhas aqui com as nossas fontes, tentando descobrir alguma informação do time que foi lá para Foz do Iguaçu se preparar para o jogo contra o Cascavel, foi pouco extraído desses últimos 2 dias, né? Até porque o próprio Ivo e o Nenê Santana, né, Ticrão? Eles ainda estão quebrando ali a cabeça para definir o que eles vão fazer, né? São dois personagens que vivem 4, 5 décadas dentro do futebol, mas eles estavam há um bom tempo aí sem esse hábito de repente, montar esse quebra-cabeça para desarmar a bomba, como está sendo o caso da Ponte Preta hoje. E é difícil. É difícil. Mas eu contribuo aqui. O pessoal, de repente, está ouvindo lá no aplicativo. A gente é palpiteiro mesmo, né? O ouvinte fica o tempo todo. O que você faria? O que a Beth faria? O que o Reginaldo faria? O que o PC faria? O que o Tigrão faria? O que o Guilherme faria? Eu faria o seguinte. Ó. Anota aí, Júlio. Kaique França. Kaique França. No gol. Norberto. Thiago Lopes. Fábio Sanches. E Léo Santos. Pronto. Ele fez uma linha de 4 e tem 3 zagueiros, mas não necessariamente 3 zagueiros e 2 alas. Ele abriu mão de um ala, então um dos zagueiros vira lateral esquerdo. Repito, Kaique França, saquei o Kevin, Norberto, Thiago Lopes, Fábio Sanches e Jean Carlos. Muito bem. Volantes. Leonaldi, Marco Júnior, Fecim e Matheus Anjos. E a dianteira, Luque e Pedro Júnior. 4-4-2, mas bem consistente de marcação lá atrás, com 2 meias para poder jogar e a possibilidade de conseguir sair à frente e aí pensar em puxar as linhas e reforçar um pouco a marcação, até porque o empate serve. Esse time foi o time que eu sugeri antes do derby. No sábado, por volta de 18 horas. Mas, infelizmente, o Gilson, num rasgo de falta de lucidez, manteve o Jean Carlos e ainda ousou vir com o André Luiz. Deu no que deu. Agora, hoje lá, é pau puro, hein? É muito difícil. Só que se a Ponte achar que vai aguentar 100 minutos, com acréscimo e tudo hoje, o tempo de jogo é de 100 minutos, é 3 dígitos. Se quem for dirigir a Ponte achar que a Macaca aguenta 100 minutos se defendendo para tentar vir com 0-0 e classificada, podem tirar o equino do Sereno. Podem tirar o equino da Garoa. Vai voltar desclassificada. Tem que jogar um pouco de bola. Tem que ficar com essa bola. Tem que tentar não trazer tanto o adversário para cima. E, de preferência, ela tem que chegar lá na frente de vez em quando em condições para o Luca. Porque no derby ela não chegou nenhuma. E ele foi numa só, numa bola parada, bem defendida pelo Kozlinski no primeiro tempo. Tá aí, Júlio. Consultoria gratuita ou não? Ou será que isso aqui é excesso de pretensão de minha parte? Coloca aí para avaliação dos ouvintes esse time que eu coloquei agora. E, de repente, eu tome 50 serrotadas no pescoço e saia daqui decapitado. Mas eu acho que é um time melhor do que aquele que iniciou o derby. Perfeito, então espaço aberto aí para os ouvintes também analisarem, palpitarem sobre a escalação aqui passada pelo Tigrão. E o Wellington do São Fernando aqui, ó, faz outra sugestão, né? Já temos técnico, vamos esperar o Tcheco. E engraçado que ontem, durante a entrevista do Tcheco, alguns torcedores mandaram mensagens. Poxa, tá aí o nome, Tcheco, né? O Tcheco, ele tem um poder de convencimento, né? Ele tem uma análise muito boa e usa muito bem as palavras. E isso chama atenção. Ele sempre foi assim, inclusive como jogador, né, CH? Você
Se lembra do Tcheco, jogador, sempre foi um atleta muito inteligente, também com ótimas coletivas. Hoje vai ser um bom momento para a gente acompanhar melhor o trabalho do Tcheco, porque a gente vê muito pouco do Cascavel, né? A gente vê mais resultado, gol da rodada, mas um jogo na íntegra mesmo, eu confesso que eu vi muito pouco do Tcheco técnico e vi bastante como jogador, CH. Eu, como você, eu não posso sugerir, eu não tenho informação do trabalho do dia a dia dele, eu sei que ele é muito respeitado lá, mas eu ainda acho que é muito respeitado pela carreira fantástica que ele teve como jogador. Como técnico eu desconheço, ele realmente é muito articulado. Eu, quando ainda repórter em São Paulo, fiz algumas entrevistas com ele, sempre muito lúcidas e inteligentes. Então, a tendência é que no futuro breve ele possa aí se firmar como treinador. Eu, sinceramente, não consigo, nem me sinto à vontade de fazer uma sugestão desse tipo. Agora, é muito curioso, né? Nós estamos no dia, daqui a pouco a explicação da data de hoje, hein? Já. Daqui a pouco eu vou trazer a explicação, é uma data mística, hein? Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Então, eu não estou aqui lamentando mais a saída do Gilson, tá? Ele deu motivo. Ele deu motivo, né? Deu motivo. Como é que pode ser contratado? Você está chegando agora, montando a sua diretoria, que é a atual diretoria, que foi empossada em dezembro. 60 dias depois, eles trocam o treinador. Isso não entra na minha cabeça. Não entra. Não é? Porque para você mudar tanto, né, de 2 meses para o início do trabalho deles, faltava lá atrás convicção e confiança no trabalho do treinador. Devia ter começado o trabalho com outros, né? Também é verdade que as peças que foram entregues para o Gilson foram peças que a gente também imaginou que chegariam de uma maneira e chegaram de outra maneira. De qualquer maneira, isso é um assunto mais para frente. E sobre o Kaique França aí que você citou, eu queria dar minha opinião, se você me permite. Eu trocaria o goleiro, sim. O Kaique vem de uma escola de muito respeito, né? Que é a escola do Corinthians. E o Kaique é um goleiro que eu já vi jogar, e eu acho que está na hora de experimentar, né? Eu não condeno o Igor absolutamente, o maior respeito profissional por ele, mas já há algum tempo, depois da saída do Ivan e da contusão também, é que ele titubeia em momentos que ele não pode titubear. Então, goleiro não é que é uma função mais simples que as outras, mas historicamente a Ponte teve grandes goleiros, não é? E até o ano passado tinha um baita de um treinador de goleiros que até hoje eu não entendi porque trocou. Nada contra o Lauro, tá? Então, eu acho que o Igor ele não está no nível da história de goleiros da Ponte. A Ponte forma e sempre teve goleiros de um outro nível. Veja aí o Marcelo Lomba, eu não preciso nem muito lá atrás, onde ele está e o que ele fez no Internacional, não é? E tem outros exemplos aí, Roberto, tem um monte aí para falar. Infelizmente o Igor Vinhas, ele não passa a confiança que os outros, na minha modesta opinião, eles passam. E talvez esse menino aí possa ser um garoto ainda, uma grata surpresa para dar uma sequência no gol da Ponte. Bom, daqui a pouco eu vou ler aqui mais mensagens dos nossos ouvintes, mas antes o Batistão tem um recado aqui para vocês. Vai viajar a passeio ou a trabalho dentro ou fora do Brasil? Necessita de um carro para o seu dia a dia? A Angel Tour é a sua melhor opção. Eu indico a Angel Tour porque eu sou cliente Angel Tour. Há mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento e plantão 24 horas. Equipe treinada e qualificada para atender e superar as suas expectativas e também da sua empresa. Passagens aéreas com desconto, hospedagem em qualquer lugar do mundo, seguro viagem e aluguel de carro por dia, por mês, por ano ou frotas, da forma que você quiser, o que você desejar em qualquer lugar do Brasil.
Alugue o seu carro com diárias a partir de R$ 62,00. Faça a sua cotação com o Alisson. 95321-5444. Esse é o WhatsApp. E tem também o telefone fixo 19, que é o código de área, e o número 2512-3333. 2512-3333. Qualquer dúvida, entre no site angeltour.com.br. No aluguel de carro é bom a gente lembrar que tem lojas em todo o Brasil, mas aqui em Campinas tem na rua Pereira Tangerino 91, no Guanabara. E tem também em Americana. Tem lá o gerente Ivael, que está lá sempre pronto para atendê-lo. Tem em Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Guaçu e em todo o interior do estado de São Paulo. Eu indico a Angeltour. Quero mandar aqui um grande abraço. Está nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência. O Guaraci Angel. Guaraci Angel, marido e mulher, eles que comandam junto com o Alisson a Angeltour em Campinas. Alô, Guaraci! Alô, Angel! Um grande abraço, muito obrigado pela audiência. Bandeirantes! Bom, eu vou colocar aqui algumas mensagens de áudio, mas antes, Carlos Henrique, 220222. O que isso significa, CH? Existem vários significados, mas isso é um palíndromo. O que significa um palíndromo? É uma combinação de números que você pode ler da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, que o resultado é o mesmo. E para muitos, isso para os místicos, tá? Não para mim. Mas é uma data que significa a abertura de um portal. Isso para os místicos, eu não acredito nisso, não é? Portal, Carlos então Batista. Tem uma frase aqui de um amigo, tem muita gente dando risada, mas tem muita gente, eu também não acredito, tá? Chega a ser até engraçado, mas tem gente que acredita piamente. Muitos acreditam que a data traz uma abertura de um pseudo-portal, Carlos Batista, que é excelente para meditação e manifestação de coisas boas. Então, né? Fica aí a reflexão, né? Mas o palíndromo é isso. Você lê da esquerda para a direita e da direita para a esquerda e o resultado é o mesmo, Júlio. Ô, Júlio. Eu tenho uma outra interpretação. Qual? A minha é a seguinte. Bota o Beethoven. A minha é 22 mais 2 mais 22 é igual a 46. E o que isso significa? Porra nenhuma. Aí você chutou o balde. Fala, Lupe. Toda vez que o CH cita a palavra portal, eu lembro do portal da Federação Paulista de Futebol, e o CH apaixonado por aquele portal, os jogadores andando, entrando no portal, e ele indo à loucura quando não tinha pandemia ainda, lá na cabine do Majestoso ou do Brinco. O CH adora um portal. A Federação Paulista de Futebol e a CBF tem muita sorte que quando eles lançaram essa porcaria desse portal lá dentro do campo, é legal. Eu não era mais repórter. Calma. Que a vontade que eu tenho é pegar uma marreta e arrebentar aquele portal que não serve para absolutamente nada, não é? Não é o caso do palíndromo, entendeu? Que muitos acreditam na abertura do portal ou de um portal. Não é? O Tigrão já não acredita. Joga do quê, hein? Isso é literatura sobre a data, Tigrão. Não sou eu que ele faz a diagonal, é beirada. É um palíndromo invertido. Você conhece o empresário? Vamos trazer para ver se resolve aí o negócio. Viu, você sabe qual é o portal que eu gosto mesmo? Olha lá. Pra matar a saudade. Pra matar a saudade do portal da Federação Paulista. Agora o portal Carlos Batista. Calma, Tigrão. Essa aí. De repente. Em 1996, Heliópolis teve um grande incêndio e o maestro viu pela televisão as cenas do incêndio.
Ele veio para a comunidade e falou, olha, eu quero ensinar música para essa molecada. A nossa verdadeira missão qual é? Promover a transformação social, a inclusão social dessa garotada, tendo a arte, tendo a música como uma ferramenta, o fio condutor dessa transformação. Não tem hipótese nenhuma eu imaginar minha vida sem música. A primeira coisa que eu pensei foi justamente não impor um tema meu para a Orquestra de Heliópolis tocar. Para calar os críticos, hein? Tá vendo? Esse é o motivo da música do Portal. Aí depois bloqueia no YouTube. Aí vocês não sabem o porquê. Gil Kleber fica dando 365 giros na cadeira. Deixa eu dar uma informação aqui importantíssima. O Tigrão se programar. Até 22 de dezembro de 2122, não haverá mais uma vez, dentro das nossas datas e das datas mundiais, o palíndromo. Então, só a partir de 2122, viu, Tigrão? Pô, já terei sido exumado umas 10 vezes. Tigrão, você viu que hoje... O negócio é o seguinte, o portal, que eu adoro, além do portal Carlos Batista, que é fácil de encontrar as notícias, ele é bem prático, né? Ele é bem objetivo. É o portal de Valinhos. Que é quando eu estou chegando em casa, tem um portal na entrada principal da cidade, vindo da Via Anhanguera, ali do pedágio, onde está escrito assim, né, bem alto, um portal bonito, uma obra de arquitetura, está escrito assim, Jesus Cristo é o Senhor de Valinhos. Eu já fico feliz com essa linda mensagem, né, e fico duplamente feliz, porque quando eu passo por ali, eu estou chegando na minha casa. Vou ficar um pouco com os pés para cima, depois eu vou falar um pouco com vocês. Hoje, por exemplo, se Deus quiser, a gente vai até 1h da manhã. Então, quando eu passo por estou no portal, daqui 4 minutos e meio, eu estarei adentrando ao lugar onde eu me sinto melhor, que é na minha casa, pô. Não é em hotel 5 estrelas, não é no resort mais luxuoso do mundo, não é no restaurante mais chique da galáxia. Não, na minha casa, onde eu ponho um bermudão furado na bunda e fico aqui conversando com vocês. Ô Tigrão, então atenção hoje na transmissão, hein? A abertura do portal para os místicos acontece hoje, não é? Dia 22/2/2012, às 22h22 Então fique atento, você vai estar na transmissão para a abertura do portal, Tigrão. Vamos lá com as primeiras participações aqui dos nossos ouvintes pelo WhatsApp 971021493. O Júlio, boa tarde. É o Edson aqui da Chácara Primavera. Fala, Edson. Eu estive vendo os comentários aí do pós-jogo do derby e disse que o Guarani jogou muito bem. O Guarani não jogou tão bem assim, né? O Guarani foi aplicado, né? Correu um pouco mais. Mas os 3 gols que o Guarani marcou foi assim de falhas gritantes, né? O cara escorregou, o goleiro tomou um frango e só teve o chute do Lucão. Os outros gols foi de pênalti, é o acaso, né? O terceiro foi, o cara fez um pênalti completamente bobo, né? Então, aí eu pergunto, que defesa fez o Igor Vinhas? Qual o volume de jogo do Guarani? Não teve, né? O Guarani, assim, jogou pro gasto, né? A Capão Preto não jogou nada, né? E errou demais. Então o Guarani não jogou tão bem assim. Então vamos colocar os pingos nos i, porque com o Santo André é outra história, hein? Então vamos tomar cuidado, porque também não adianta ganhar o derby e perder do Santo André. E porque ainda não acabou, né? Precisa fazer os 13 pontos logo aí, porque senão vai ter problema no final. Pô, tá bom, né? Tá aí a opinião do Edson Alexandre, torcedor bugrino, tá? Edson. Torcedor bugrino, Edson tá? Alexandre? Não, Edson Lencioni. Ah, tá. Tomara que o Batista não esteja ouvindo, senão ele nunca mais vai ter a gravação dele, o WhatsApp dele aqui no ar.
que ele falou que o Igor Vinhas tomou um frango e o Batista quase me bateu ontem enquanto eu disse isso. Você vê, o ouvinte torce pro Guarani, ele poderia dizer não, que foi mérito do chutador, acho que chutou bem, o Lucão, mas, pô, para valorizar mais o gol, ele poderia dizer não, mérito do... Não, tomou um frango. Pô, se o Batista ouviu, ele vai mandar bloquear o Edson. Não manda não. E, na verdade, foi um baita de um frango mesmo, o Edson tem razão. Muito bem, só deixa eu ler aqui mais uma mensagem antes das outras de áudio. O Igor Vinhas não é digno de desatar as luvas de Carlos Ganso. Um abraço de André Luiz, o repórter feliz. Valeu, André, obrigado pela mensagem. Essa música do portal da Federação, que saudades do futebol raiz, quando os times entravam correndo debaixo de vaias da torcida adversária. Marcos do Bonfim, essa aí é forte. Cara, quando começa a tocar isso no estádio, o Marcos Luiz sempre cai da cadeira. E o CH bufa. Olha lá. Você gosta dessa, Lupe? Essa é a festa do esporte. Vai começar. Quem vai no campo já decorou essa música, hein? Esse é meu grito de guerra, essa é minha paixão. Esse é meu time, essa é minha cor, essa é minha sugestão pro Lupe, quando ele estiver noivando no jantar à luz de velas, colocar essa música de fundo. Ah, mas eu sou louco, né? Essa é a minha torcida. Vamos lá. Mais uma participação de áudio. Opa! Calma que eu derrubei o operador aqui, hein? Eu derrubei o operador aqui. Você lembra onde parou, Alexandre Almeida? Então se você lembra, é só sortar aí, só dar apoio. Boa tarde a todos, sempre grande programação. Eu queria primeiramente agradecer Gleger, CH, toda a equipe da Rádio Bandeirantes que tem sido a voz do Ponte Pretano, né? Porque a gente tem visto, né? Tem observado que vocês têm observado com muita precisão, porque, poxa, gente, tem jogador da Ponte Preta que não conhece, parece que não sabe o que é Ponte Preta. Os caras não estão nem aí. Você vê que acabou o derby, é jogador que saiu de boa, conversando. Poxa, pelo amor de Deus, cara, seu time perdeu um clássico, o cara tem que sair, pelo menos fingir que tá abatido. Mas os caras não estão nem aí, entendeu? Sair dando risada, entendeu? Queria perguntar para os comentários que vocês acham dessa escalação. Vinhas, Norberto esquerda, Léo Santos, Thiagão, Kelvin direita, Leonaldi, Marcos Júnior, Matheus Anjos, Fecim, que, meu Deus do céu, parece um The Walking Dead morto-vivo, Pedro e Luca, que é o único que tá jogando. O que mais me dá dó é isso, o Luca tendo que vir marcar e morrendo de fome lá na frente. Abraço a todos. O Carlão manda aqui, ó, quanta baboseira essa música. Tá vendo? Os Carlos geralmente não gostam das músicas da Federação Paulista. Falando em Carlos, tem tava pegando agora aqui o assistente de número 2 que vai trabalhar no jogo da Ponte. Quem? É um Carlos, né? E é um CH. É o CH Alves de Lima Filho. É filho do seu CH de Alves Lima. Espero que ele não esteja chateado hoje à noite. O nosso ouvinte aqui é o Eduardo Manfrinati. Júlio, avisa o suposto torcedor. Não é suposto não, o Edson Lencioni sempre participa. Ele é torcedor do Guarani, gente. Não é porque ele acha que o time jogou mal que ele é menos torcedor. Clássico não se joga, se ganha. Tá mandando aqui o Eduardo. A opinião dele discorda do Edson, mas é um direito do Edson aqui, mesmo bugrino, ele pode achar que o time jogou mal. Enfim, aí é o espaço democrático aqui. Por isso que é legal sempre ouvir as mais diversas opiniões. E falando nisso, vamos ouvir mais uma opinião aí. Olá, amigos da Band, aqui é o Kleberson, do Jardim Novo, Maracanã. O que acha do Guarani já conversar com o lateral esquerdo Thalisson, né, que está no Santo André, que já passou pela gente. O centroavante Bruno Mezenga, o atacante Davó. E tentar ver se acha um camisa 10, né, no meio ali, porque eu não tô sentindo muita firmeza do Giovanni Augusto, não. Tentar achar um bela de um camisa 10. O que vocês acham? Esses nomes que eu falei. É o que eu chamo de pacotão, né, CH? Se de repente o Guarani se movimentar aí. Esse tipo de análise de quantos reforços serão necessários, tanto para o Guarani como para a Ponte, geralmente as diretorias fazem depois do Campeonato Paulista, né? Acredito que atualmente isso não seja cogitado no lado do Guarani, não.
E essa conclusão que o Giovanni Augusto ainda precisa ou não esteja agradando, precisa esperar um pouco mais. Eu sei que já está na hora dele assumir a responsabilidade dele, porque ele chegou para substituir o Regis, mas na maioria das partidas ele tem mais agradado do que desagradado. Então, mas isso aí, essa análise, contrata esse, dispensa aquele, você tá bem certo. Isso depois do Campeonato Paulista, no início do Campeonato Brasileiro. Agora é muito cedo. Ô, Júlio. Oi, Tigrão. Recebi aqui uma mensagem e vou dizer quem é que mandou, né? Opa. Foi o nosso queridíssimo João Carlos, da Engenharia, da Bandeirantes. O responsável aí pela nossa qualidade de som, por nos socorrer em todas as vezes em que é necessário. Ele é chefe da engenharia técnica aí da Bandeirantes. Ele está contestando aqui, né? Ele está dizendo o seguinte: na verdade, o negócio do 22/2 de 2022 aí não se chama políndromo, não, e sim Capiquá, pois se trata de números. Capiquá. Na verdade, o políndromo que o CH colocou aí, políndromo, é quando se trata de letras. E ele me mandou um exemplo aqui sensacional. Então, no caso do Capiquá, começando de um lado ou do outro, não muda nada, né? De trás para frente ou de frente para trás. E essa frase aqui que eu vou ler agora é um políndromo. Se você ler de trás para frente, ela tem o mesmo significado. Anota aí. Socorram-me, vírgula. Subi no ônibus em Marrocos. Se você ler de trás para frente, dá. Socorram-me. Subi no ônibus em Marrocos. De trás para frente. Céu. Isso é políndromo. Quando é número, que é a mesma coisa, nos dois sentidos, de frente para trás e de trás para frente, aí é Capiquá. Se não concordarem, liguem para o João Engenheiro, que acabou de passar aqui para mim. Já o Edmilson Garcia, o Lobo, que é um baita compositor, ele me mandou outra aqui, um lobão, olha ele aí. Ele diz o seguinte: 22/2 de 2022 é uma numerologia que significa o seguinte: extraiam todos os números 2 e vocês terão o número de títulos mundiais do Palmeiras. Então eu quero fazer a tréplica. É só entrar no Google. Direito concedido. Então eu contesto a contestação do João. É o João, não sou eu, hein? Eu tô falando do João, não tô falando você. Então eu entrei depois da informação do Google. O palíndromo serve para palavras, frases ou números. Então essa contestação do João eu desconheço, mas falando daquilo que eu falei, o palíndromo serve para, vou repetir, palavras, frases ou números. Palíndromo. Então. Vamos aqui para então o novo você programa, tá Teorias em Debate. Capiquá, igual você quer sacar o Igor Vinhas? Mais ou menos. Mais um ouvinte. Amigos da Band, aqui é o Cleberson do Jardim Novo, Maracanã. O que acha do Guarani já conversar com o lateral esquerdo, Thalisson? Opa, né? essa foi, né? Que já passou pela gente. Próximo. Valeu, Cleberson, obrigado pela mensagem. Próximo. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes. Boa tarde. Batista, Tigrão, a todos aí. Queria deixar uma pergunta para vocês. Ponte Preta, com 7 pontos, pega Mirassol fora, Água Santa em casa, Corinthians fora e Ituano em casa. Provavelmente, enquanto o Mirassol vai perder. Água Santa jogando em casa, bom, tem que ganhar. Corinthians fora, provavelmente vai perder. Ituano em casa, espero que ganhe também. Já são 6 pontos. 6 pontos. Vai a 13. Sim. Se der tudo certo, os 2 jogos em casa com 13 pontos, escapa? Uma boa noite a todos aí. Eu acho que sim. Eu acho que 13 pontos escapa. A linha de corte ainda permanece. Deixa eu até pegar aqui o aproveitamento. O aproveitamento hoje do primeiro time na zona de rebaixamento é de 29%. E se mantiver esse aproveitamento,
mais, 13 pontos é mais do que suficiente. Porque 29% vai bater mais ou menos em 11 pontos no final do campeonato. Então, neste caso, 12 pontos ou 13 pontos seriam suficientes para a saída do rebaixamento, para escapar do rebaixamento. E interessante, né? Porque ano passado, 13 pontos foi pontuação de time que classificou para a segunda fase. Inclusive, acho que o Guarani. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Acho que o Guarani se classificou com 13 pontos. Isso mesmo. Não, perdão. O Guarani se classificou com 14. E deixa eu pegar o time aqui. Foi na temporada 2019. Tivemos uma classificação com 13 pontos. Foi a Ponte? Foi a Ponte. Exatamente. Foi a Ponte. Exatamente, eu confundi. Então, Júlio, mas pode acontecer esse ano que o grupo da Ponte é o mais fraco. Ah, mas eu acho que o Santos tem uma tabela boa, viu, Tigrão? Ele tem tabela boa, mas não tá jogando nada, né? Você tem razão, a tabela favorece. Sim. Mas Novo Horizontino pela frente. O Santos ou a Ponte podem, de repente, escapar do rebaixamento com 13 e passar para as quartas de final. Porque o RB Bragantino já foi, né? Esse está classificado, esse já disparou. E Ponte, Santos, estão todos brigando aí pela segunda colocação, o Santos um pouquinho à frente. Então, de repente, 12 derruba e 13 classifica. Esse campeonato aí é ridículo, né? Ridículo, sob todos os aspectos. Regulamento, eu quero dizer. Mas a Ponte tá no mato, hein? Essa tabela aí é complicadíssima, hein? Se bem que ela já vai pegar o Corinthians classificado. E em primeiro, provavelmente. Então ele também já tem a vantagem de fazer um jogo único das quartas de final no seu estádio. Talvez. Agora, o Mirassol também já disparou, mas ainda não está matematicamente classificado. Isso implica dizer que vai para cima da Ponte feito um enxame de abelhas. E o Ituano ainda não escapou de rebaixamento, tem 11, está muito bem encaminhado, mas não escapou, e tem chances boas de classificação. Vem para Campinas para voar no pescoço da Ponte. Então é tudo muito difícil, a Ponte se meteu numa grande enrascada, para mim aqui já, no nível daquela de 2019, não, 2020, na pandemia, quando ela parou no derby com 7 pontos e tinha apenas 2 jogos por realizar, Novo Horizontino e Mirassol. E com a parada longa, mais de 60 dias, quando voltou, o técnico era o Brigatti, e aí a Ponte fez 13, ganhou dos 2 e ainda levou como bônus, além da permanência, a classificação. E aí ganhou do Santos e virou semifinalista contra o Palmeiras, aí foi eliminada. Essa enrascada aqui, com 7 faltando 4 jogos, ela é melhor do que com 7 faltando 2. Só que, na oportunidade, Mirassol já classificado e Novo Horizontino já não ameaçado. Agora não. Agora ela tem 4 jogos, mas Corinthians, Mirassol, Ituano, e qual que é o outro aí? O Água Santa, ameaçadíssimo. A Ponte vai ter que ganhar em casa do Água Santa e do Ituano para não disputar a A2 no ano que vem. Eu tô achando que o professor Sérgio Guedes vai ter dificuldade aí com o Água Santa, hein? Tem uma tabela dificílima pela frente aí nessa briga contra o rebaixamento. Isso, eu falei da tabela do Santos, já vou dar um oi pro Glega. O Santos pega o Novo Horizontino, né? O virtual rebaixado. Depois joga contra a Ferroviária. Aí tem o Palmeiras, aí beleza, né? Jogão, mas é clássico. Encerra em casa contra o Água Santa, brigando provavelmente contra o rebaixamento. O Santos aí que tá na definição do seu novo comandante. Vamos ver então a tabela do Água Santa. Isso interessa muito pro torcedor da Ponte. Vamos, o Água Santa tem na 9ª rodada, que é a próxima, o jogo contra o São Paulo. Jogo duro. Em Diadema, às 3 da tarde. Diadema, hein? Deus do céu. É uma segundona. Depois o São Paulo pega a Ponte aqui no Majestoso, em Campinas. Não, Água Santa, né? Isso, Água Santa. Água Santa. São Paulo em casa, Ponte Preta fora, Santo André em casa e Santos fora. Tabela ruim.
Pior do que a da Ponte. Você quer a do Santo André também, que tá na briga aí? Manda. É importante isso demais. Guarani fora. Quando eu falo Guarani fora, eu tô pensando lá do Santo André, tá, gente? É Campinas o jogo. Certo. Depois, Ituano em casa. Depois o Santo André joga contra o Água Santa, duelo direto, fora de casa. E fecha contra a Inter de Limeira em casa. Mais tranquila essa tabela aí, Tigrão. Mais tranquila, mas o confronto direto aí pode ser bom pra Ponte. Porque ó, tirando o Guarani, o Santo André tem só confrontos diretos, né? Ituano, Água Santa e Inter. Pela tabela que você passou aí, considerando que o Novo Horizontino já caiu, pela tabela que você passou aí, pelo número de confrontos e pela dificuldade dos confrontos de Ponte e Água Santa, sobretudo esses dois, eu vou dizer para você que vai escapar com 12, tá? Eu também acho. Gleger Zorzinho, um abraço para você. Gleger, seja muito bem-vindo aqui ao Esporte em Debate. Tudo bem com o amigo? Tudo bem, né, Júlio? Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes, um abraço aos companheiros. Tava ouvindo o programa, ouvindo vocês falarem aí sobre... Principalmente esse jogo da Ponte, né, hoje. Jogo importantíssimo, né? Independente do que tenha acontecido, das circunstâncias, da situação que está vivendo a Macaca, não pode deixar escapar, né, uma oportunidade como essa. Cheia de problemas, sem treinador. Nós não sabemos aqui, ficamos inclusive hoje no programa Os Donos da Bola, conjecturando quem jogaria, quem seria o time titular. Vem com 3 zagueiros, vem com 2, ou seja... A Ponte tá com muitos problemas. E por que não tentar pelo menos amenizar todos esses problemas dentro e fora de campo com uma vitória, com uma classificação na Copa do Brasil? Só que vale ressaltar que vai enfrentar um time duro de ser batido em casa, hein? No Paranaense parece que o Cascavel ainda não perdeu jogando em casa. Então a Ponte vai ter muitos problemas. É claro e óbvio que a gente sempre tem a expectativa, a confiança de um bom resultado, da classificação. Mas olha, Júlio, eu não estou confiante com esse jogo, não. Expectativa boa, mas não estou com muita confiança para que a Macaca consiga a classificação. Carlos Batista, tem mais um recado aqui na nossa programação. Pois não, CB? Acessórios Três Vias é loja conceituada e especializada em peças e acessórios para caminhões e picapes. Está no mercado há mais de 47 anos, oferecendo aos clientes a qualidade da marca Três Vias. Serviço qualificado, produtos de qualidade, as melhores marcas e diversas opções. Parceria com os maiores fabricantes para garantir os melhores preços e toda a assistência para deixar o seu caminhão, picape ou a frota inteira em dia para rodar com toda a segurança por esse imenso Brasil. São mais de 15 mil itens em peças e acessórios à pronta entrega. Confira preços e condições de pagamento. Acesse acessóriostrêsvias.com.br. Se não encontrar algum produto no site, mande uma mensagem pelo WhatsApp 97403-2077. Acessórios Três Vias. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra coral, proteção, sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000.
Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Você sabia que a falta de dentes provoca problemas de saúde? Deficiência na mastigação, interferência na fala, perda óssea. Fazer implante não precisa ser um drama. Dia 11 de março, a Odonto Clinic separou um time de especialistas e condições imperdíveis para tirar todas as suas dúvidas. Volte já a sorrir. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Repetindo, 3342-7000. Venha para a número 1 do Brasil em implantes. Odonto Clinic, porque sorrir é tudo. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Copa do Brasil 2022. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva líder de audiência no interior na Rádio Bandeirantes. Nesta terça-feira, a Ponte Preta volta a campo para estrear na Copa do Brasil 2022. Vai enfrentar o Cascavel às 21h30 no Estádio Olímpico Regional. Cascavel e Ponte Preta. Jogo da primeira fase da Copa do Brasil 2022. Acompanhe na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e em FM 85,7. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra coral, proteção, sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 3342-7000. Júlio Nascimento. São 6 horas e 15 minutos, daqui a pouco volto aqui com as participações dos nossos ouvintes em áudio, mas antes aqui o Lupe e o Marquinhos têm convidados no nosso Esporte em Debate. Começa por você, Antônio Lupe. Beleza, Júlio, a Ponte Preta enfrenta o Cascavel 9h30 da noite, Copa do Brasil 2022. Só lembrando, a Ponte já arrecadou, só de entrar em campo, R$620 mil. Se vencer ou empatar com o Cascavel, garante R$750 mil. Ontem nós batemos um papo com o Tcheco, técnico do Cascavel, que falou um pouco mais sobre esse confronto e também a situação das duas equipes. E hoje eu tive a oportunidade de conversar com o Vanderlei Luiz Rato, ele que é repórter da Rádio Norte FM e traz mais detalhes do Cascavel. Olá, amigos da Rádio Bandeirantes e amigos do futebol. O Futebol Clube Cascavel vive uma situação mais tranquila do que a Ponte Preta em se tratando das disputas regionais e quer, quem sabe, tirar vantagem da instabilidade do clube campineiro. O time aurinegro está na segunda posição do Campeonato Paranaense com 18 pontos, mesmo número de pontos que o líder Curitiba, que leva vantagem no saldo de gols. Mas todos sabem que a competição é outra e o foco total é nesta partida de logo mais à noite. O técnico tcheco poupou vários titulares no jogo do último sábado, em Pato Branco, onde empatou em 0-0 com o time do Azures pela 9ª rodada do estadual. A preparação da Serpente Aurinegra para este confronto contra a Macaca já vem sendo feita há algum tempo.
Na zaga, Tcheco tem a experiência de Giaretta, que em 2019 teve uma passagem pelo Guarani. O volante França, outro jogador conhecido do futebol paulista, vem fazendo bons jogos e tem a confiança do treinador. No ataque, Tcheco terá a presença dos 2 goleadores do time aurinegro, Robinho, que tem 2 gols no Paranense, e Léo Itapiruna, que ainda não marcou, mas é sempre esperança de bola na rede do torcedor cascavelense. A provável escalação do Cascavel para enfrentar a Ponte Preta no esquema 3-5-2 pode ser esta, com Douglas no gol, os 3 zagueiros, Lucas, Giaretta e William Gomes, na lateral direita, Doca, que veio da base do Santos, e na esquerda, o motorzinho do time, William Simões. No meio-campo, França, Robinho e Fabrício Bigode. No ataque, Léo Itapiruna e Núbio Flávio. Esta é a segunda vez que o Cascavel participa da Copa do Brasil. No ano passado, eliminou o Figueirense de Santa Catarina, 2-1 de virada no Estádio Olímpico Regional. E foi eliminado pelo Avaí na ressacada em Florianópolis. 2-0 foi o placar. O Futebol Clube Cascavel tem uma situação financeira estável, mas também está de olho na premiação desta primeira fase da Copa do Brasil. 750 mil não seria nada mal para os cofres do clube, além, é claro, da visibilidade nacional. É o chamado jogo da vida do Cascavel que quer seguir na Copa do Brasil. Mas para isso, é vencer ou vencer. E sendo assim, o técnico tcheco quer ir a campo com força total e com total apoio do seu fiel torcedor. Um bom público está sendo esperado na noite de hoje, até porque será a primeira vez que o torcedor poderá acompanhar o time na Copa do Brasil, já que no ano passado não teve torcida no Olímpico devido à pandemia da Covid-19. A diretoria do Clube Aurinegro fez uma campanha de quem for ao estádio com a camisa do Cascavel pagará apenas metade do ingresso. Falando direto da Rádio Norte FM 87.9 de Cascavel, Vanderlei Luiz Rato. Um bom jogo a todos. Muito obrigado. Tá aí o Rato falando do Cascavel. Hoje a Macaca enfrenta o Cascavel. Desculpa, eu não aguentei, é muito animal envolvido. Hoje, às 9h30 da noite, lá em Cascavel. Serpente Aurinegra. Eu não sabia, hein? Agora eu também sei. Não sabia. Mas e eu tenho um detalhe aqui que pode animar um pouco o torcedor da Ponte. Ano passado, a Macaca não vencia fora de casa. E eu trouxe aqui uma informação que a Ponte, a última vez que tinha vencido em casa, foi no mesmo dia que ela jogou, enfim. Foi uma numerologia que acabou logrando êxito. E hoje tem mais uma. A última vez que a Ponte perdeu 3 partidas seguidas foi em 2021, ano passado, na Série B do Campeonato Brasileiro. Ela perdeu para o Sampaio Correia, perdeu para o Cruzeiro e perdeu o clássico contra o Guarani. No jogo seguinte, empatou com o Operário. Então, se a história se repetir, a Ponte garante vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Vai ser tanta coisa no meio do caminho, né? Pra gente levar em consideração nessa atual fase da Ponte Preta, mas de fato, hoje a Macaca precisa derrotar a Serpente Aurinegra. É o duelo da Copa do Brasil hoje. E nosso ouvinte está lembrando aqui que tem mais ex-jogadores de Campinas aí em campo. O Alari Gonçalves está lembrando aqui do Fabrício Bigode, que jogou no Guarani, verdade. Fabrício Bigode atuou com a camisa do Guarani recentemente. Foi contratado aí na época do Osmar Loss. E os nossos ouvintes aqui estão dizendo no nosso WhatsApp: sou Ponte Pretana, minha família toda é Ponte Pretana, mas hoje eu vou torcer para a Ponte perder. Vou torcer para cair no Paulistão. Dói no coração. Mas só assim para o Conselho fazer algo e destituir quem está na presidência do clube hoje, Xandão. Poxa, quem sou eu para dizer como alguém deve torcer ou não para o seu próprio time, né? Mas é muito arriscado colocar tanta coisa assim em risco por discordâncias. Claro que acho que o próprio Eberlin tem consciência que a gestão dele não é positiva. O cenário da Ponte é um cenário muito complicado, muito tumultuado, né? Um ambiente de muita desconfiança. Mas, Xandão, rapaz, é muito complicado, porque envolve muita coisa, né? Vencer hoje na Copa do Brasil, né, Tigrão? É muito importante para os cofres da Ponte, e não só da Ponte. Nosso repórter aí falou sobre a questão do Cascavel também, contar com essa grana. E cair para uma Série A2
prejudica muito em diversos aspectos, não apenas técnicos, mas também patrocinador, montagem de elenco, estrutura. É muito delicado. Então, eu torço, apesar de entender aqui a chateação do nosso ouvinte, o Xandão, torcedor da Ponte, eu acho que o torcedor precisa torcer para o cenário melhorar, para a situação não ficar ainda mais crítica, viu, Tigrão? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida. Até porque se o Conselho também quisesse se manifestar, não é nessa gestão, né? Já poderia ter se manifestado na anterior. E a coisa vai meio solta, né? Não existe, assim, uma cobrança efetiva de Conselho Fiscal, nem de Conselho Deliberativo. E eu nem gostaria de falar mais de política aqui, porque é muito complicado. Política de clube. Por isso que eu sou a favor do Futebol SA, né? Por isso que eu sou a favor da Sociedade Anônima do Futebol, SAF. Daí acaba, é resultados, tem um executivo lá, ele põe a grana, cobra resultado, deu, não deu, até logo. Agora, o clube associativo é complicado, ele está com os dias contados. E se o Vasco, que agora está virando o SAF, ele não vai deixar de ser Vasco nunca, nem o Cruzeiro, nem o Botafogo, nem a Ponte se um dia virar, nem o Guarani. Não vai deixar. É um modelo de gestão, a tradição do clube, a camisa, o escudo, o torcedor, o estádio, tudo isso permanece. Só que tem que profissionalizar todos os departamentos, né? Não tem apadrinhamento, não tem esse negócio de política, esse está do meu lado, daquele não está. Não estou falando da Ponte nem do Guarani, estou falando genericamente. Agora, especificamente no caso da Ponte, seria uma tragédia, talvez a maior de todos os tempos, uma eliminação na Copa do Brasil e uma queda para a Série A2 no Campeonato Paulista. E as duas coisas são muito ameaçadoras. Deus queira que não aconteça hoje, mas pode acontecer, já estaria eliminada da Copa do Brasil. E nós falamos os jogos, os confrontos, a pontuação, e a situação da Ponte já é dramática, depois da derrota no derby, dentro do Campeonato Paulista. Então o torcedor não deve pensar nisso, não. Eu respeito muito a opinião do Xandão. Ele coloca aí até, eu acho que com um pouco de tom de protesto, né? Muito angustiado, quem gosta do clube fica às vezes nessa situação. Mas eu acho que o torcedor deve pensar positivamente. A Ponte, por exemplo, avançando o máximo possível na Copa do Brasil, o que é difícil principalmente pelo jogo de hoje. Adiante, quando você pega os possíveis confrontos, são todos mais fáceis do que o de hoje. E no de hoje a Ponte entra, né, combalida, entra nocauteada depois de um Campeonato Paulista ruim até agora e depois do último resultado do sábado. É ruim isso. Mas quem sabe? Então o torcedor deve pensar diferente. A permanência na Série A1 para 2023 e avançar o mais longe possível na Copa do Brasil significam a possibilidade de uma Série B melhor no segundo semestre. Uma queda para A2 agora e uma eliminação precoce na Copa do Brasil implicam numa Série B extremamente complicada e com cheiro de rebaixamento também. Então não deve o torcedor da Ponte pensar nisso, deve realmente mandar todas as energias positivas que puder mandar para o time conseguir pelo menos um empate na noite de hoje e sair dessa enrascada onde se meteu no Campeonato Paulista. Pelo menos é o que eu penso. Porque, independentemente de cor partidária, de ter simpatia ou não com quem está lá, isso é muito pequeno diante do tamanho da instituição. É assim que eu penso. E a instituição está acima de todos os homens que lá estão, daqueles que virão e daqueles que já passaram. O Carlos Matozinho escreve aqui, Júlio, numerologia. Ponte 2, sogra 1. Ponte 2, sogra 1. Ah, Cascavel. Putz, cara. Eu não tenho sogra, né? Então eu tô tranquilo. Agora, tem de sogra que tá ouvindo um programa no carro aí. Eu não concordo com isso. E o genro tá no carro, aí a sogra olha assim, não fala nada, né? Só olha. O cara falou, não tem nada a ver com isso. Eu não concordo com isso daí. O cara que considera a sogra dele uma cascavel é porque ele gosta de sofrer. Ele tem uma cobrinha em casa, que é a filha da cascavel, a cascavelzinha. Então não, pô.
Não. Se você se apaixonou pela sua esposa, se você tem um casamento lindo, psicólogo é agora porque de a sua casal. sogra gerou ela, ou a gerou. A sua sogra passou caracteres genéticos para ela, deu educação para ela, fez com que ela tivesse bons costumes. Então, ela é uma esposa exemplar. Então, você homenageia a sua sogra, porque ela tem participação nisso, de você ser um homem feliz no casamento. Chamar a sogra de cascavel, porque você casou com a cascavelzinha. Aí você também tá na roça. Dá licença, mano. Tigrão, além de cultura, é cupido também. Ô, Zorzinho, responda aqui o Léo, que tá... Um abraço pro Léo. E, pô, o Zaidan é uma referência, Léo. Obrigado pela mensagem. Ele emenda aqui. O Igor Vinhas já está... Será que o Igor Vinhas está com sequelas da Covid? Pois o reflexo anda afetado. Ele parece mais lento e a reação está mais demorada. O Leonardo Mensah Sébio tá mandando aqui, ó, Zorzinho. Faz sentido. Faz sentido, né? A gente sabe que a Covid tem deixado aí algumas sequelas. Mas aparentemente as informações, né, Lupe, foi que o Igor, ele teve apenas sintomas leves. Então, por esse motivo, eu acho que não é isso não. Eu acho que o que tá pegando aí, viu, Júlio? Ouvintes, torcedores da Ponte, é a mudança no comando técnico, tá? Eu acho que isso daí acabou atrapalhando um pouco. Sai Betão, entra Lauro. Né? A gente sabe como o Betão era um cara muito competente. Deixava os goleiros da Ponte sempre na ponta dos cascos. E aí vem a troca. Não é fácil, tá? Quanto tempo fazia que o Igor tava treinando aí, consequentemente com o Betão? E aí tem a mudança. Então precisa de um tempo de adaptação. E a impressão é que eu tenho que essa mudança de treinamentos, né, de filosofia de trabalho, tem atrapalhado um pouco aí a performance do Igor Vinhas. E só um detalhe, viu, Júlio? Eu ainda não tiraria ele do time, não. Você não tiraria o Igor Vinhas? Ainda não. Eu manteria ainda como titular, esperaria um pouco mais, porque teve um jogo, agora não me recordo qual aí, que ele foi inclusive muito bem na partida. Elogiado por todos nós. Inclusive eu votei nele como craque do jogo. Não me recordo agora qual jogo foi. Você foi aquele da Ferroviária lá, foi o lance os lances das duas defesas, né? Foi esse mesmo. Isso, exatamente. Foi esse o jogo da Ferroviária. Então, um pouco de calma com o Igor Vinhas aí. Falhou no gol do Derby, no primeiro gol ele falha. Deu um erro ali de... Inclusive isso que o ouvinte acabou citando aí, né? Agilidade, reflexo não apurado. No toque no chão da bola ali, parece que ele se perde. Fecha os olhos, não vê a trajetória da bola. Essa é a impressão que eu tive. Demora um pouco para partir no lance. Então ele falha naquele primeiro gol. Mas, poxa vida, se for sacar todos os jogadores da Ponte que estão mal, vai ter que contratar um elenco novo. Maravilha. Tenho também uma pergunta aqui para o CH. Opa, deixa eu só achar aqui, CH. Calma aí. Achei. O Rogério do Centro. Júlio, pergunte ao CH se não é o momento do Ribamar e o Lucas jogarem juntos. Tem a impressão que o Pedro Júnior, apesar daquele bom jogo na estreia, depois desandou. Não tenho gostado. O Ribamar tem mais presença de área, já que a Ponte não tem criatividade na construção do jogo. O ideal seria apostar no chuveirinho nas jogadas com o Ribamar e o Luca. O que o CH acha? Sou fã de vocês, acompanho todos os dias. Rogério do Centro. Eu acho que é uma opção. Mas o que eu falei na hora do almoço eu vou repetir agora. Se não acontecer uma mobilização dos jogadores para ganhar esse jogo, pode colocar qualquer jogador em campo que a Ponte vai perder a partida. O Cascavel, para mim, é o favorito do jogo, pelo que a Ponte até agora apresentou ou deixou de apresentar, não é? Nem é muito pelo Cascavel, com todo respeito. Lá o Thiago faz um bom trabalho, mas se a Ponte estivesse minimamente organizada, ela tinha total condição de trazer, como pode acontecer, trazer pelo menos um empate para Campina, mas do jeito que tá, a coisa tá muito, muito, muito complicada. Então, se jogar o Pedro, legal, se jogar o outro jogador é legal, se entrar com o Ribamar é legal. O mais importante é, se os caras não correrem mais do que eles estão correndo,
Esquece, pode colocar quem for dentro do campo que não vai dar resultado. O resultado que todo mundo espera minimamente, um empate, para que a Ponte sobreviva na Copa do Brasil. Já tem Diogo Matheus, hein? O convidado do Bugre hoje aqui no Esporte em Debate. Agora são 6 horas e 31 minutos. Você está pensando em fazer um check-up para melhorar o seu desempenho sexual? Não aceite qualquer imitação, hein? Confie em quem entende do assunto. A Clínica Upman é especialista em saúde sexual masculina. Tem a segurança de um atendimento de qualidade em uma clínica referência em tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, falta de libido e reposição hormonal. Agende a sua consulta. Anote aí o WhatsApp 998005939. Recupere o prazer da vida junto com a Clínica Upman. 998005939. Mande agora uma mensagem. Atendimento com sigilo absoluto. A Clínica Upman dispõe de cabines individuais e para casais. Olha, você não tem contato com outro paciente dentro da clínica. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra coral proteção sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Cor Bela Tintas você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. De segunda a sexta, você tem encontro marcado na tela da Band. Alô, galera! Diversão, alegria. A hora é agora! Música boa e bate-papo é no Faustão na Band. O programa feito pra família toda assistir. Olha a galera que representa o Brasil! Cada dia tem uma atração diferente. Tem arquivo pessoal, dança das feras, pizzaria, churrascão do Faustão, grana ou fama e, claro, o que não pode faltar, as cacetadas do Faustão. Faustão na Band, de segunda a sexta às 8:30 da noite na Band TV. Faustão na Band.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra coral, proteção, sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Carlos Batista. Você gosta de pastel de feira? É uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. IHA, Pastel Irra. O tradicional pastel de Campinas. Desde 1977... produzindo os melhores pastéis. Tem de carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e tempero delicioso. Você encontra os pastéis Irra nas principais feiras, nas feiras diurnas e também nas feiras noturnas de Campinas e toda a região. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel do Brasil. Bandeirantes. Muito bem, são 6 horas e 38 minutos. Daqui a pouco o Marquinhos dá detalhes sobre a venda de ingressos do Guarani para o jogo contra o Santo André. Já começou a comercialização dos bilhetes para o jogo do final de semana. E o Marquinhos acompanhou hoje a coletiva do Diogo Matheus, lateral do Bugre, que marcou o gol, o terceiro do Guarani no Derby 202. E ele atendeu a imprensa, conversou com o Marcos Luiz. Bom, essas oscilações com certeza têm nos incomodado. Nós sabemos que o nosso grupo é um grupo muito qualificado e tem condições de ter um equilíbrio melhor dentro da competição, e é isso que nós vamos buscar. A gente está muito focado em superar, né, esse momento difícil que passou de oscilações, e vamos aproveitar essa semana cheia, né, que temos para trabalhar, para corrigir os erros e para repetir uma grande atuação no final de semana. A gente sabe que ao longo do ano é muito importante ter um equilíbrio, ter uma constância, né, nas atuações. Quando você joga bem como equipe, né, você está sempre mais próximo da vitória. Então, isso é algo que nós estamos conversando muito e muito focados para melhorar. Com certeza a vitória no último sábado foi extremamente importante para a gente. Fizemos um grande jogo e temos um grande desafio no sábado, que é repetir essa atuação que nós tivemos. Ô Diogo, nesse futebol moderno, de um futebol apoiado, as válvulas, elas são sempre as laterais. Você tem encontrado dificuldade para fazer esse tipo de função? Para você é normal? Gostaria que você falasse sobre esse assunto. Não, acredito que como equipe a gente vem fazendo um bom trabalho. Facilita bastante quando os companheiros fazem as movimentações como os meus companheiros vêm fazendo, né? Tenho algumas opções ótimas ali, o Bruno por dentro, o Rodrigo, o Júlio, né, vem jogando pela direita mais à frente. Então, os meus companheiros têm me ajudado muito, e é lógico que é normal, né, em um jogo ou outro encontrar um pouco mais de dificuldade, porque o adversário, sabendo das nossas movimentações, tenta marcar um pouco mais. Porém, mesmo assim, eu acredito que a gente vem se saindo bem. O treinador nos dá muita confiança para sair jogando, para fazer as jogadas ali mesmo no setor defensivo. E eu fico feliz com a atuação que nós tivemos, principalmente no último jogo. Mas é claro que nós ainda temos muito ainda para evoluir, para melhorar, e eu espero continuar evoluindo, né? No futebol você nunca pode ficar satisfeito, né? Quando as coisas vão bem, sempre tem algo a mais para melhorar, para corrigir, e eu vou trabalhar muito junto com os meus companheiros para continuar evoluindo bastante.
e para que a gente continue fazendo bons jogos e conseguindo as vitórias que nós precisamos. Bom, Júlio, aí a presença, portanto, né, do Diogo Matheus, lateral titular da equipe do Guarani, à disposição do técnico Daniel Paulista para o jogo contra o Santo André. Pode analisar que daqui a pouco eu vou falar sobre os ingressos aí, viu, Júlio? Maravilha, eu quero saber dos ingressos mesmo, e eu quero ouvir do Gleger Zorzin sobre o Diogo Matheus, né, porque o período que o Ludic esteve em campo, claro que a gente não pode colocar, né, Gleger, inteiramente nas costas do Ludic, aqueles problemas defensivos que o Guarani teve contra o Bragantino, contra o Mirassol, mas o momento do Diogo Matheus em 2022 é muito mais positivo, né, Gleger? Também acho. Aliás, eu falava muito sobre isso naquela partida contra o Ituano, que o Guarani cometeu o mesmo erro, né? Num lance, se eu não me engano, agora do primeiro gol, uma bola cruzada na área, e o Diogo Matheus estava com o atacante ali, numa diagonal, num fechamento de linha, né? Aquela cobertura do zagueiro que a gente costuma dizer, e ele vacilou, como o Lute, que tinha vacilado em alguns outros lances. Mas assim, ele é, sem dúvida nenhuma, o titular da posição. Eu gosto do Diogo Matheus, é um jogador que aparece com muita qualidade à frente também, dá essa oportunidade de jogadas ali pelo lado, vem por dentro em alguns momentos, tem uma boa triangulação, tem uma visão boa de jogo, bate muito bem na bola, né? Então, eu acho que é importante demais. Tem o Lutic, claro que teve a oportunidade, não correspondeu, mas é um menino de muito talento também. Mas o titular, sem dúvida nenhuma, é o Diogo Matheus, e é um jogador que está em evolução, né, Júlio? Ele, o ano passado, foi muito bem, teve alguns problemas com contusões também, mas esse ano, aparentemente, parece que vai se firmar. Merece a titularidade, tem feito por onde, claro, uma falha aqui, outra ali, vai acontecer, isso é absolutamente normal. Mas ele, sem dúvida nenhuma, é bom jogador e dono da lateral direita do Guarani. E aí, CH, quero ouvir também sobre o Diogo Matheus, né, que ele vem se firmando também como um jogador muito útil na bola parada, né? Fez gol contra o São Paulo, fez gol no derby, tem batido aí faltas e escanteios. É mais uma arma para o Daniel Paulista explorar em relação ao Diogo Matheus. Mais um jogador com muita confiança no elenco, né? O Lucão está num momento legal, o Giovanni Augusto está crescendo de produção, né? O Bruno Silva continua capitaneando o meio campo, o Rodrigo Andrade está subindo de produção, Ronaldo Alves subindo de produção, com um goleiro como o Kozlinski dando segurança. Aos poucos, o Daniel Paulista precisa de regularidade agora. Como disse o ouvinte, eu quero assinar embaixo que ele colocou, não adianta nada ganhar o derby e perder para o Santo André em casa. Então o que o Guarani precisa é de regularidade agora. Mas algumas peças de maneira individual já estão tomando forma e liderando esse grupo. Isso é muito importante, o Diego está no momento legal. É um dos grandes pilares hoje, Tigrão, desse time do Guarani, o Diogo Matheus? É um dos. Eu acho que é um jogador de muita qualidade técnica, fez muita falta quando esteve fora. Apesar do Matheus Ludic ser bom jogador, ser jovem, ser promissor, não está preparado ainda em termos de maturidade no nível do Diogo Matheus. Fez realmente um lindo gol de falta, chega com qualidade à frente. E foi um dos pilares aí na vitória do Guarani no derby, fazendo ali uma carga muito forte em cima do Jean Carlos, ele e também o ponteiro do Guarani que atuou por ali, o Júlio César, os dois sempre fazendo uma carga muito forte, a Ponte não se apercebeu disso, e ele ainda bateu com imensa tranquilidade e categoria o penal sofrido pelo Iago, que originou o terceiro gol do Guarani. Acho que é um jogador dono absoluto da posição e sim um dos pilares importantes aí desse esquema tático do treinador bugrino. Claro que o Daniel Paulista não o tirou do time, perdeu o jogador por contusão. Assim que ele voltou e readquiriu o ritmo, ele passou novamente a mostrar toda a sua utilidade. Bom, Marquinhos, antes de passar aqui para os ouvintes... Certo. Vai ter aquela vinheta lá ou não? Claro. Ah, tem? Opa. Essa vinheta aí é marca registrada, né, Ju? Perfeito, então. Os valores, então, para Santo André e Guarani, Marquinhos. Guarani e Santo André. Começando pela cabeceira, pelo tobogã inferior e vitalícias, né? Os valores de 60 e 30, mas
Cabeceira Sul e Tobogã, os valores são estes. 40 e 20. Aê! Aê! 40 e 20. Que beleza, hein, Júlio? É isso aí, o torcedor então que quiser acompanhar o jogo no sábado, Guarani e Santo André, mais um encontro com o técnico Thiago Carpini. Vamos lá com mais participações dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp. A próxima mensagem vai pro ar. Bom dia, Júlio e CH. Júlio, para esse time ruim da Ponte Preta, só tem um técnico que dê jeito nisso. Quem é o técnico? Ele é um técnico japonês e o nome dele é Deus me acuda. Só ele pode resolver lá. Abraço, José Máximo, Jardim Chapadão. Verdade dura, hein, cara? É complicado mesmo, hein? O torcedor Ponte Pretano tá uma insegurança danada com o próximo técnico da Ponte Preta, que vai ter uma missão muito complicada mesmo, Deus tem que acudir e proteger mesmo. Mais um técnico, ó. Mais um, a gente vai pro ar. Deus te abençoe e te proteja. Oh, muito obrigado. Uma ótima tarde. Oh, muito obrigado, amém. Que proteja todos nós. Que é isso que a gente precisa, né? De proteção. E Deus nas nossas vidas. Mais um ouvinte. Oi, Júlio. Oi. Tigrão, CH e todos os amigos aí da Band. Ô, Júlio, eu vou discordar um pouquinho aí do CH quando ele fala do Igor Vinhas. Pois não. Sinceramente, ô, Júlio, também não tenho nada contra, mas o Igor Vinhas, ele, desculpa, mas ele não dá para ficar no time da Ponte. Por mais ruim que o time seja, o Igor Vinhas acompanha. Mas não é um jogador que quando ele antes do Ivan, ele estava tomando tudo quanto era gol, era chutar e entrar. O primeiro gol do Guarani, então, a bola passou no meio dos braços dele. Como é que pode uma coisa dessa? Ele pula antes, ele fica adiantado, ele sai fora do tempo da bola, que nem o Tigrão fala. Desse jeito não dá. Um abraço a todos, Nelson do Chapadão. Ô Nelson, Júlio, mas então você está concordando com o CH? Pelo que eu entendi, você está concordando com o CH. Você disse que é favorável à mudança, né, CH? Exatamente isso. Ele está concordando comigo. Isso, tá porque concordando. Eu em nenhum momento defendi a permanência do goleiro da Ponte na titularidade. Eu estou sugerindo para trocar. Então ele está concordando comigo. Só chamei para deixar isso evidente, mas você já tinha feito isso. Maravilha. Daqui a pouco mais mensagens de áudio. Agora 6 horas e 49 minutos. Todo mundo sabe que o sorriso é o seu cartão de visita, não é mesmo? Esse é o melhor investimento que você precisa fazer. E somente uma empresa séria com mais de 20 anos de história em Campinas pode lhe devolver a autoestima. Eu estou falando da Odontoclinic, maior rede de clínicas odontológicas do país. Atenção, a Odontoclinic possui clínicas multidisciplinares com unidades que oferecem soluções completas em tratamentos odontológicos. E a Odontoclinic conta com os melhores profissionais na área de implantes dentários e garantia em contrato que só a número 1 em implantes dentários, e aparelhos pode lhe oferecer. E atenção, olha, eu vou comunicar a todos vocês que no dia 11 de março, 11 do mês que vem, a Odontoclinic convocou um time de especialistas para tirar todas as suas dúvidas sobre implantes dentários. Você terá acesso a condições imperdíveis para voltar a sorrir já. A Odontoclinic é referência no tratamento de próteses com os recursos tecnológicos mais modernos e mais rápidos do mundo. Então, você que está me ouvindo agora, é a hora, hein? A hora é agora. Anote aí o telefone, 3342-7000. 3342-7000. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças.
Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra coral proteção sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas. A opção mármore com cores mais vivas. E o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Atenção, torcedor bugrino! Vamos apoiar o Guarani nas arquibancadas. Seja também sócio campeão. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugretur e muito mais. Pague em dia o sócio campeão e aproveite todos os benefícios. Dia 23 de fevereiro tem sorteio de 5 camisas oficiais, mais 5 bolas autografadas. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19 974 17 8000. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. Ponte Pretano, queremos todos no Moisés Lucarelli e com o Ponte Pass você adquire ingresso para os próximos 2 jogos da Macaca no Majestoso pelo preço de um. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e faça sua adesão. Sócios TC10 continuam com seus benefícios e vantagens exclusivas. Conheça os planos. Lugar de torcedor Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a Macaca é mais forte. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. De segunda a sexta, você tem encontro marcado na tela da Band. Alô, galera! Diversão, alegria. A hora é agora! Música boa e bate-papo é no Faustão na Band. Um programa feito pra família toda assistir. Olha a galera que representa o Brasil! Cada dia tem uma atração diferente. Tem arquivo pessoal, dança das feras, pizzaria, churrascão do Faustão, grana ou fama e, claro, o que não pode faltar, as cacetadas do Faustão. Faustão na Band, de segunda a sexta às 8:30 da noite na Band TV. Faustão na Band. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra coral proteção sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Cortag, a marca número 1 em cortadores manuais, agora com 1 tonelada de inovação. A linha de cortadores manuais Mega é indicada para o corte de pisos cerâmicos porcelanatos de grandes formatos, com até 15 milímetros de espessura e até 180 centímetros de comprimento. Força de separação de 1 tonelada, mais conforto e menos esforço. Retorno para a posição de riscar com apenas um toque. Maior produtividade. Guias mais robustas e parafusadas no suporte
aumentando a rigidez da máquina. Possui corte e separação na própria base, sem a necessidade de tirar a peça para fazer a separação, e sistema de articulação que permite separar peças em qualquer ângulo. Disponível em diversos tamanhos. Sempre tem um para atender sua necessidade. Qualidade Cortag, que você já conhece e pode confiar. Você encontra os produtos Cortag nas lojas físicas e online do setor da construção. Saiba mais sobre esse e outros produtos e soluções Cortag. No site, acesse agora Cortag com gemudo no final, cortag.com.br. Siga também no Instagram, @CortagBrasil. Responde na lata. Vamos lá, um na lata para cada comentarista para a gente encerrar o programa aqui. CH, o Corinthians amanhã deve anunciar Vitor Pereira como novo técnico. Aprova o nome do português ou não? Aprovo, tem currículo e tem chance de ajudar muito o Corinthians. Um abraço para você, Carlos Henrique. Boa noite a todos. Clega Zorzin, Humberto Louser, anunciado e apresentado no Atlético Goianiense. Gostou da contratação do Dragão, Gleger? Gostei, sim. Humberto é um cara muito competente. Treinador da nova geração, né? Estudioso. Acho que o Atlético Goianiense acerta na contratação do Louser. Você volta no Concentração, né, Gleger? Daqui a pouquinho, Júlio. Um abraço pra você, amigo. Valeu, pra você também. Valdemiro Gomes, mata-mata ou pontos corridos, Tigrão? Mata-mata! Eu te vejo no Concentração com o Edu Pinheiro e toda a equipe também, Tigrão. Daqui a pouquinho, se Deus quiser. Um grande abraço. Meu abraço também para o Antônio Lupe, volta no Concentração. Marcos Luiz também. Estarão juntos com mais informações de Guarani e Ponte Preta aqui no nosso pré-jogo. Edu Pinheiro assume às 8 horas depois da Voz do Brasil. Gente, muito obrigado, viu, por todas as mensagens aqui de áudio e de texto no nosso Fala Galera. Meus agradecimentos também aqui às operações técnicas de Alexandre Almeida e Joelso Cardoso. Voz do Brasil, depois tem Concentração e Cascavel e Ponte Preta, narração do Batistão. Até amanhã, obrigado, boa noite. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes.